Monteiro, nós estamos com a nossa reportagem, porque o Congresso Nacional ele retoma nessa semana. Na última sexta falamos sobre esse assunto, né? Eles retomam ali os seus trabalhos, as sessões deliberativas, depois de adiarem ali o fim do recesso parlamentar, que estava previsto para retornar no dia 1º de agosto. Então, hoje, eles retomam aqui, Brasília deve ficar um pouco mais cheia. Até as eleições gerais deste ano, deputados e senadores, eles terão apenas 2 períodos de sessões presenciais. O primeiro começa agora e o segundo vai ser realizado entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. Neste retorno, a expectativa é de pautas mais tranquilas. Não estão previstas, por enquanto, votações de propostas de grande impacto político ou que possam representar um alto custo para o governo. A movimentação ela ocorre em um cenário de preparação para as eleições e pode ter reflexos na estratégia de reeleição do presidente Lula. Mas quem vai trazer os detalhes dessa retomada dos trabalhos e quais serão as pautas é a nossa repórter Letícia Araújo. Boa tarde, Letícia. Traz pra gente, então, o que vamos ter aí de possíveis votações. Boa tarde, Marília. Pois é, como você bem falou, não existe a expectativa que o Congresso vote pautas que sejam polêmicas, né? É esperado, então, que projetos de consenso entre o governo, oposição e liderança sejam debatidas. Vamos começar, então, pelo Senado. O que está parado lá no Senado seria a PEC da escala 6x1, a PEC da segurança pública e o PL das terras raras, né? Que devem ser debatidos somente depois das eleições. O que deve ser votado agora, nessa época, seria a criação do Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, a criação de fundos para o Judiciário e também a criação do Estatuto do Aprendiz. Já na Câmara dos Deputados, o que está parado, né, o que é mais polêmico, o que está parado, seria o PL da misoginia, né, que é, então, uma pauta de urgência, mas que está pausado pelos parlamentares. Segundo a coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, ele apurou que o ministro das Relações Institucionais, né, o José Guimarães, ele disse que iria conversar com Mota para tentar, então, trazer com que essa pauta fosse debatida agora, né, no início do retorno dos parlamentares. Além dessa pauta, o que deve ser votado, então, é um projeto de lei complementar dos combustíveis, né, que deve entrar em pauta e que, se aprovado, o governo pode usar as receitas da alta do petróleo para, então, compensar a redução das tarifas dos combustíveis. Outro projeto que também vai entrar em pauta, então, é o reajuste do faturamento do MEI. Atualmente, o limite para que um MEI possa faturar é de R$ 81 mil por ano. A expectativa dos parlamentares é que esse valor possa passar para 110 mil em 2027 e 140 mil em 2028. E, além disso, tá na pauta, né, que possa permitir a contratação de 2 empregados por MEI. Algumas outras medidas provisórias também devem ser debatidas nessa época, né? A medida provisória, por exemplo, do Desenrola Brasil, que está com a data de vencimento até o dia 31 de agosto, e a medida provisória que derrubou a taxa das blusinhas, que deve ter o vencimento dela aí no dia 8 de setembro. Como você comentou no início, Marília, os parlamentares estão trabalhando em ritmo de esforço concentrado, né? Então, agora, pré-eleição, eles devem se reunir essa semana e também na semana do dia 31 de agosto até o dia 3 de setembro. O que a gente espera, então, é que essas pautas de maior relevância fiquem para o final do ano, depois das eleições gerais. É isso, Letícia Araújo, lá diretamente da Esplanada dos Ministérios, trazendo pra gente, então, todos os detalhes da retomada de trabalho. Letícia, muito obrigada, bom trabalho, até a próxima. Felipe Monteiro, antes da gente falar sobre essa volta dos trabalhos e com o Mano Ferreira, eu quero a sua avaliação primeiro da foto e a gente retoma essa questão da volta dos trabalhos, que tem uns outros assuntos, uns pontos que eu queria trazer também. Vamos lá, Felipe Monteiro, sobre a foto ali de diversos parlamentares ali de direita à esquerda, todo mundo unido dentro de uma piscina. A foto ela transmite muita informação, né? Você vê, por exemplo, o Mano foi preciso o comentário dele, né? As famílias brigam entre si, amigos brigam entre si. Esse Vasco e Flamengo na política, né, não encontra amparo na prática da política em si, né? Você vê, por exemplo, que os políticos de diversos partidos e diversas vertentes ideológicas, bem entre aspas, né, se unem numa piscininha pequena, mostrando claramente que o poder econômico venceu, né? O poder econômico consegue optar o poder político. Então, claramente, esse é o retrato, na minha opinião,
dessa grande corrupção, desse grande escândalo do Banco Master, né? O grande escândalo do INSS. Você vê os partidos políticos dentro da piscina, junto com o advogado, né? Que é o advogado que está sendo investigado na questão do INSS, né? Claramente investigado na questão do INSS, né? Com todos os políticos importantes, né? Relevantes da política, independente do partido político, né? Então você vê realmente que o Brasil vai mal e vai muito mal os representantes políticos, Marília. Falar então da retomada dos trabalhos. Letícia trouxe ali diversas pautas. Não vai dar tempo, isso aqui a gente já sabe, porque eles levam ali um ano, quando não tem eleição, não dá tempo de analisar todas as pautas. Em menos de um ano, em 2 semanas de esforço concentrado, aí é que não vai dar mesmo, porque não são nem 2 semanas completas, né? Porque hoje a gente não tem parlamentar. A partir de amanhã que a gente vai ter, deve ter reunião de líderes ali para eles poderem debater. Mas tem um tema, um ponto que é importante a gente trazer, que é Lula e Davi Alcolumbre, porque as pautas assim que precisam de andamento, elas estão travadas lá no Senado Federal, como, por exemplo, o fim da escala 6x1 e PEC da Segurança Pública. Existe uma expectativa que está ali há bastante tempo, que é de um encontro entre Lula e Davi Alcolumbre para poder destravar essas pautas. Para além dessas, tem uma lei de diretrizes orçamentárias que precisa ser votada, eles precisam destravar isso, porque senão não consegue, né? A gente precisa saber o rascunho, pelo menos para a LOA, que também deveria ser votada agora em 2026, mas provavelmente isso não deve acontecer, deve jogar lá para 2027, quiçá depois do Carnaval. Vamos então por partes. O que vocês acham? Esse encontro, Mano Ferreira, do presidente Lula e Davi Alcolumbre deve acontecer? A gente deve ver ainda a escala 6x1 avançar antes do primeiro turno das eleições de 2026? Antes de você me dar a minha resposta, Mano Ferreira, vamos para um rápido intervalo para você que está nos acompanhando pela TV, mas já nós voltamos. No YouTube, continuamos com toda a nossa programação e com a análise. Vamos lá, Mano Ferreira, por gentileza. Marília, em primeiro lugar, existe uma especulação de que teria havido um encontro entre Lula e Davi Alcolumbre mediado na residência do ministro Alexandre de Moraes, que é uma situação absolutamente chocante, né? Você ter um ministro do Supremo, ainda mais o Alexandre de Moraes, nas circunstâncias em que ele deve muitas explicações à sociedade em função da sua conexão com o caso Master, pela contratação multimilionária do escritório de advocacia da sua esposa, sendo o grande arquiteto do possível reencontro político entre Lula e Davi Alcolumbre, que, aliás, os dois também têm as suas parcelas de explicação relacionadas ao caso Master. O Lula, pelo encontro fora da agenda com Daniel Vorcaro, e pelo fato de ter mantido como líder do seu governo alguém que tinha relações muito esquisitas, né, com o sócio de Daniel Vorcaro, e que mesmo após a revelação disso tudo, Lula não teve nenhum tipo de constrangimento em dividir o palanque de forma muito efusiva com o próprio Jacques Wagner, o líder de governo que passou quase todo o mandato nessa posição. E Davi Alcolumbre tem muito a explicar em função do envolvimento do Fundo de Previdência do Amapá, que é gerido pelo seu grupo político e fez investimentos absurdos, multimilionários no Banco Master, em papéis podres do Banco Master, gerando com isso um prejuízo aos cofres públicos. Então, primeiro, o reencontro entre Lula e Davi Alcolumbre tem esse plano de fundo que é uma coisa assustadora de um ponto de vista dos valores republicanos, né? No lugar de termos uma agenda oficial, aparentemente, se essa especulação for verdadeira, nós tivemos uma articulação comandada por um ministro do Supremo que não deveria fazer política, né? Mas está aí como personagem articulador central da República. Isso tudo dito, acho pouco provável que o reinício dessa relação política entre Lula e Davi Alcolumbre se dê justamente com duas das pautas mais caras ao presidente Lula nesse processo eleitoral, que são a PEC da Segurança, que o governo desejava ter uma bandeira para
ter como marca política de algo que foi feito de concreto para uma pauta que é um calcanhar de Aquiles do PT, a questão da segurança pública, tudo indica que não vai conseguir aprovar isso, e também a questão da PEC da escala 6x1, que é muito usada politicamente pelo governo. Esse reinício da relação entre Lula e Alcolumbre não vai trazer todos os benefícios que o Lula quer de cara, porque o Alcolumbre é negocial, então ele vende caro cada um dos seus apoios. Vamos ver, é muito mais provável que estejam articulando uma forma de tentar bloquear os avanços das investigações do caso Master do que efetivamente o avanço de pautas concretas tão importantes para o governo. Só para trazer aqui, essa informação, ela foi confirmada pela nossa repórter Evelyn Paola, que cobre aqui o Congresso Nacional. De fato, houve esse encontro entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre na residência do ministro Alexandre de Moraes. E esse encontro teria sido articulado também pelo ministro Cristiano Zanin, lá do Supremo Tribunal Federal.